Aleluia, glória a Deus. É maravilhoso podermos estar em um culto da comunhão, adorando, louvando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que os irmãos abram as suas Bíblias na primeira carta em que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12 e o versículo 18, para a glória do nome do Eterno. Aleluia. Quando fala sobre comunhão, lembramos sobre essa igreja, a igreja de Corinto. Teve lá seus muitos problemas, mas também fora exortada a viver a comunhão. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 18. Quem encontrou, diga amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Amém? Os irmãos podem sentar-se em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nós vemos, irmãos, que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos problemas. Uma igreja também muito abençoada, onde os dons espirituais se manifestavam de uma forma tremenda. Mas só que havia muita desordem. Por isso o apóstolo Paulo estava escrevendo para aquela igreja, aleluia, para poder exortá-los, chamar a atenção deles, ensinar a eles que deviam ter os dons, mas que também deviam ter a unidade. Se formos olhar para o tempo, voltarmos lá em Gênesis capítulo 11, onde fala sobre a Torre de Babel, vemos que quando há um grande número de seres humanos, cada um que tem ali o seu jeito, a sua maneira, vamos ver que não vai haver uma unidade entre eles. Tanto é que a torre não foi possível construir, porque eles não se compreendiam um ao outro, porque havia diversidade naquele lugar. Mas dentro do corpo de Cristo, que é a igreja, e tendo Jesus como cabeça, o Senhor nosso Deus, Ele trabalha com diversidade e unidade, aleluia. O que eu quero dizer com isso, cada um de nós temos a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir, mas temos uma convicção: o Senhor Jesus é o nosso cabeça, aleluia. Então tudo quanto nós fizermos, que venhamos a fazer para adorar e engrandecer o nome de Jesus Cristo Nazareno, aleluia. Glória a Deus. E aqui nós encontramos o texto falando sobre a unidade dos membros do corpo, fazendo uma comparação entre um corpo do ser humano e a igreja do Senhor Jesus, que é o corpo, que a igreja é o corpo e Jesus é o cabeça. Aleluia. Glória a Deus. Aqui há muitas passagens, e dentre elas dizendo que se por acaso o olho disser que ele não é do corpo, nem por isso ele vai deixar de ser. Se o pé disser eu não sou do corpo, ele não vai deixar de ser do corpo. Se o ouvido disser que ele também não é do corpo, ele não deixa de ser. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quero contar aqui uma história de um cientista polonês que estava estudando uma pulga. Presta atenção nessa história. E ele tirou uma perna daquela pulga e falou: pulga, pula. Comeu um pouco de dificuldade, mas aquela pulga pulou. Ele arrancou-lhe outra perna e disse: pulga, pula. Ela conseguiu dar um pulo meio desajeitado. Ele tirou outra. Pula. Ela saiu calambeando, mas conseguiu dar um pequeno pulo. Ele arrancou-lhe a outra, as 4 pernas daquela pulga e disse: pulga, pula. A pulga ficou quieta, parada. E ali aquele cientista pôde compreender, tirar e extrair uma lição do que aquela pulga estava fazendo, ele estudando os instintos daquela pulga. Diz que quando ela perde todas as suas pernas, ela também perdeu a sua audição. Isso significa que os nossos corpos, todos eles, nossos membros, estão ligados, têm os seus ligamentos. E dentro da igreja do Senhor Jesus não é diferente. Nós temos de ter essa ligação de um para com o outro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque senão nós vamos ficar parados também. Nós não vamos conseguir dar mais nenhum pulo. Só que o Senhor Jesus, que é tão maravilhoso, tão bendito e santo, Ele que está aqui nesta manhã para poder nos capacitar, nos dar condições não apenas mais de dar um pequeno pulo como uma pulga, mas de voarmos alto como águias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.
Amados, e dentro deste contexto eu não poderia deixar de falar, pois o texto fala sobre isso, fala sobre dons e sobre unidade. Então eu quero também mencionar nesta manhã sobre os dons espirituais dentro da igreja do Senhor Jesus. Os dons são deixados e foram deixados pelo Senhor para que a igreja pudesse ser por eles edificada. Louvado seja o santo nome de Jesus. Glória a Deus. E às vezes nós estamos deixando de buscar os dons. E aqui nós encontramos o apóstolo escrevendo e dizendo para buscarmos ou procurar e fazer os melhores dons. E eu, portanto, vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Glória a Deus. O que é procurar com zelo os melhores dons? Os melhores dons que você vê, que se adapta à sua vida, à sua maneira de ser. Não adianta a pessoa ser chamado para ser um louvorista da casa do Senhor, ele querer ser um pastor. Mas se ele foi chamado para ser um pastor, não adianta ele querer ser apenas um levita da casa do Eterno. Louvado seja o nome de Jesus. Cada um tem o seu chamado específico na sua vida. E nesta manhã, Deus está trazendo, aclarando na nossa mente que cada um de nós temos um chamado do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. O que eu quero dizer com isso? Que cada um tem um chamado, cada um tem um dom, todos foram chamados pelo Senhor. Jesus é o dono desta igreja, Jesus é o dono da sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é o dono dos membros do teu corpo e Ele é quem dá o dom para você. E se Ele já tem te dado, você tem convicção disso, você pode estar adorando, louvando e glorificando o nome dEle, exaltando o Senhor da forma como Ele te chamou. Aleluia. Glória a Deus. E aqui está o apóstolo dizendo, escrevendo para esta igreja: mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. Glória a Deus. Irmãos, vemos muitas vezes, por um motivo ou outro, pessoas até criticam a cada um de nós, talvez pela sua maneira de ser, de andar, de se vestir, de se trajar no meio da sociedade. Mas foi Deus que te colocou, que te inseriu no seio da igreja como Ele quis. Aleluia. Se você está aqui, é porque Deus quis que você estivesse. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós somos humilhados, porque talvez, como estou vendo aqui hoje, tem irmãos aqui que estão com uma bermuda. Tem pessoas que dizem, mas se está com uma bermuda, irmão, ele é membro do corpo de Cristo, aleluia. Se tem uma irmã que usa uma maquiagem, que usa uma calça comprida, e diz, não é do corpo, ela é do corpo, ela é membro do corpo do Senhor, pode exaltar a Deus da sua maneira, aleluia. Glória a Deus. Isso está tudo inserido neste contexto. Essa é uma carta para a igreja, aleluia. É uma carta apostólica para a igreja. E o próprio Senhor Jesus, lá na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 11, diz que o próprio Deus deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. Glória a Deus. Isso fala sobre o governo da igreja. Então aqui o Senhor tem dado pastor, presbíteros, diáconos e diaconisas. Deus tem dado um governo para esta igreja. Mas e os membros? Fazemos todos parte de um mesmo corpo. Imagine se aqui a igreja só tivesse pessoas com os seus cargos e dissesse, eu não sou membro. Onde estaria a igreja do Senhor? Aleluia. Mas Jesus é sábio. E Ele que nos colocou aqui como Ele quis. Glória a Deus, aleluia. Às vezes até nós mesmos pensamos assim, eu não sei nem o porquê de eu estar aqui. Não estamos porque nós queremos, porque Jesus nos escolheu. Foi Ele quem escolheu a nós e não nós a Ele. E Ele nos escolheu para que nós pudéssemos ir e dar frutos. Glória a Deus, aleluia. E aqui encontramos, neste texto sagrado, falando sobre esta unidade dos membros. Ter esta união, como a igreja primitiva, lá do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, tem de ter esta união, até mostrar isso, viver isso, para que a igreja fosse sendo cada dia mais sendo acrescida, aumentada o número de membros, aleluia. Porque o mundo vai olhar, vai ver que a igreja tem união, a igreja tem amor de um para com o outro. Quando um membro está sofrendo no nosso corpo físico, que seja ele o nosso dedinho, se ele estiver machucado, todo o nosso corpo sofre. Assim também é quando um membro da igreja,
que está inserido na igreja do Senhor. Se aquele membro está sofrendo, o corpo também sofre. Se um membro está doente, o corpo também sofre. Louvado seja o nome do Senhor, porque o amor tem de ser demonstrado. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. E aqui o apóstolo dizendo que antigamente, quando eres gentios levados pelos ídolos mudos, conforme eres guiados. Quantos de nós aqui éramos guiados pelos ídolos mudos? Mas Jesus nos chamou, aleluia, e Ele nos colocou aqui como Ele quis. Glória a Deus. Quando eu estava meditando neste texto, eu parei no versículo 18, e mas agora, quando eu parei, dizendo mas agora, isso significa que foi um tempo de Deus. O agora é o tempo de Deus, aleluia. Aleluia. É agora, então foi Deus que colocou-nos aqui neste lugar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E colocou os membros como Ele quis. Meu irmão, minha irmã, você tem um valor para Deus. Aleluia. Deus te colocou aqui como Ele quis colocar. Talvez você tenha chegado aqui se arrastando, mas chegou. Talvez você chegou aqui já regozijando, pulando, saltando, mas foi Ele que quis que assim você chegasse. Mas uma coisa não podemos permanecer, é morno. Não podemos ser um crente morno. A palavra do Senhor nos diz, se formos mornos, seremos vomitados da boca do Senhor. Isso significa não seremos aceitos por Deus. Ou frio ou quente. Porque se formos frio, nós vamos entender, eu preciso de fogo para a minha vida. Aleluia. E se for quente, nós vamos ser fervorosos no Espírito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o Senhor Deus, Ele trabalha com diversidade e unidade. Deus te usa da maneira que você é, e a igreja é edificada. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, aleluia. Porquanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema ou que Jesus é maldito. E aqui está a igreja do Senhor. Quantas vezes aqui nós estamos falando nesta manhã, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, e Ele é mesmo. Agora nós não vamos dizer que Jesus é maldito, Jesus é um anátema, não vamos de forma alguma, porque Jesus tem agido nas nossas vidas, Ele tem nos libertado, Ele tem nos colocado em um lugar para poder adorar e bendizer o santo e o teu poderoso nome. Aleluia. Glória a Deus. Não podemos também deixar de congregar, como é costume de alguns. Quando estamos congregando, estamos nos unindo em um propósito, adorar aquele que nos chamou. Aleluia. Então quando a pessoa deixa de vir, ele está perdendo um momento de comunhão, ele está perdendo o momento de Deus falar com ele através da sua palavra, de Deus falar com ele através dos dons espirituais, que são diversos e que está para a igreja do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então o mesmo Senhor que nos usa para ministrar a palavra dele, é o mesmo que usa os irmãos para louvar, para evangelizar, para falar do seu amor, que usa na fé que você tem. Aleluia, glória a Deus. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Deus quer usar a sua vida para que você seja útil, aleluia. Tem pessoas dentro da igreja que dizem, eu não sei nem porque Deus me chamou, mas Deus te chamou. Você reconhece que pelo menos Ele te chamou, Ele te colocou na igreja, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você entende que você faz parte do corpo de Cristo? Jesus é o cabeça da igreja, então Ele vai guiar a sua vida. Ele vai te dar a entender o propósito ou o motivo pelo qual Ele te chamou. Aleluia. Talvez você queira ser um missionário, andar pelo mundo afora, e Deus está querendo que você seja apenas um missionário dentro do seu lar, um missionário na sua vizinhança. Louvado seja o nome do Senhor. Temos de entender os propósitos de Deus para nós. Glória a Deus, aleluia.
Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, isso é algo maravilhoso. E é um mistério que nos é revelado pela palavra do Senhor. Veja só, o corpo tem muitos membros, mas é um só corpo. A igreja tem muitos membros, mas é um só corpo, o corpo de Cristo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que os irmãos não estão entendendo nesta manhã. Eu estou dizendo que você é o corpo de Cristo nesta terra. Será que você entende agora e pode dar glória para o nome de Jesus? Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. E como que este corpo é formado? De gregos, de judeus. Ele é formado assim, aleluia, de pessoas de todas as nações que se convertem ao Evangelho do Senhor Jesus. Eles são inseridos na videira verdadeira. Glória a Deus. Mas se for cortado e jogado de lado, aquele ramo não vai dar fruto, porque ele vai perder a seiva que o alimentava para que fosse alimento ou nutrientes para ela. Assim também, se um membro é cortado do corpo de Cristo, ele não vai ser mais frutífero. Mas se ele estiver ligado na videira, vai dar fruto sim, e o seu fruto vai permanecer. Aleluia, pois irá dar fruto na estação própria, no tempo de Deus, no momento de Deus, na hora de Deus. E diz aqui o texto sagrado que agora, este é o tempo de Deus, é o tempo de você começar a frutificar para a glória do nome do Senhor. É tempo de você começar a entender o seu propósito, o teu chamado dentro do corpo de Cristo. Entender que você não foi chamado para estar lá isolado, não. Você foi chamado para estar inserido aqui. E Jesus tem chamado você, você tem entendido? Ele te chama, Ele te escolheu, Ele que quis te colocar aqui. Rema soube a neve anagachai. O Senhor tem escolhido a sua vida, e Ele está falando diretamente ao teu coração, para você poder entender nesta manhã que Ele está falando contigo. Você não vai viver mais isolado, não. Você vai viver agora uma vida para a igreja do Senhor, para o corpo do Senhor, para o corpo de Cristo na terra. Você está entendendo agora que Deus está falando contigo para você tomar posição diante dEle como um membro do corpo dEle nesta terra. Ei, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Não adianta mais o ser humano tentar com desculpa, falar, não, eu sou pequeno, eu não sei fazer isso, eu não sou do corpo. Você é membro do corpo de Cristo, aleluia. Não adianta o pé dizer, eu não sou mão, eu não sou do corpo. Não adianta você se comparar com alguém dentro da igreja e falar, olha, eu não sou igual fulano, igual a fulana, eu não faço parte da igreja. Você faz parte sim. Jesus que quis, Jesus que te colocou aqui, e agora é o tempo de Deus para a sua vida. Você foi chamado. Ai, terra de cópia, mandarabachúria. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas agora Deus colocou os membros do corpo como Ele quis. Aleluia. Deus colocou como Ele quis. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se todos fossem um só membro, onde ia estar o corpo? Olha como Deus faz. Aleluia. Olha a diversidade de Deus. Muitos membros, para compor um só corpo. Aleluia. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está abrindo sua mente nesta manhã para você poder entender. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Pois agora há muitos membros, mas um só corpo. Versículo 20. Amados, como eu me deparo com essa palavra agora, eu só me lembro de Deus, pois é o tempo dele. E é agora que Deus está falando com você. Há muitos membros, mas você faz parte do corpo. Há muitos membros, mas você é essencial, aleluia. Há muitos membros, mas você foi colocado também neste corpo. Será que você entende? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas diz a palavra do Senhor, mesmo os membros que parecem ser os mais fracos, eles são necessários. Ei,
Talvez você diz, eu não sei fazer nada, eu não tenho dom nenhum. Você tem, você tem um dom sim. Todos que Deus chamou, Ele tem um dom. Você só não pode enterrá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Trabalhe com aquilo que Deus tem colocado em tuas mãos. Se é a fé, que você trabalhe com ela. Se é profecia, que profetiza. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se é repartir, que reparta com liberalidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amados, Deus tem a sua multiforma de agir, de trabalhar no meio do teu povo. E nós temos de compreendê-la. Qual é o nosso propósito no meio dela. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Exaltado seja o santo nome do nosso grande amado Deus. Aleluia. Ou o que nós refutamos por ser menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos ou bonitos, nós damos muito mais honra. Aleluia. Louvado seja o nome do seu irmão. Jesus está falando contigo. Ele tem dado honra para a tua vida. Aleluia. Você está inserido no corpo de Cristo, que é a igreja. Jesus está falando. Ele é o cabeça. Aleluia. Ele está dizendo, olha, Ele vai te guiar. Ele vai te instruir. Ele vai te ensinar qual é o caminho que deve seguir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Só que não pode haver uma coisa no meio do corpo de Cristo. Não pode haver divisão. Enquanto um disser, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Cefas, ou eu sou de Apolo, vai haver dissensão, divisão. Mas nós temos de ter uma convicção. Toda a igreja ter uma convicção. Eu sou de Jesus Cristo. Aleluia. Eu faço parte do corpo de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Aleluia. Glória a Deus. Somos todos membros, mas em particular. Isso significa que nós somos especiais para Deus. Cada um de nós, Deus nos colocou aqui como membros do corpo dele. Amém? Que Deus em Cristo abençoe ricamente a vida de cada um. Que você possa ter entendido o teu chamado em nome de Jesus.